Chique, Silvão. Silvão, hoje o nosso tema aqui do podcast, nós queríamos falar sobre jovens que são inspirações, principalmente no século de hoje. E nós sabemos que hoje você é uma inspiração para os jovens dessa região, não só dessa região, mas da região também que você veio participar, veio de Araçatuba para cá, Isso. né? Veio trabalhar, fazer um trabalho, está fazendo um trabalho excepcional. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui, como tem sido essa inspiração de vida, né? Você dá uma resumida para nós aí, para os jovens te conhecer, saber como é que, de onde veio o Silvão, Pastor Lama. Juliano, 1 hora e pouco uma hora e meia é pouco pra gente falar um pouco da trajetória do Silvio, mas eu vou resumir. O Silvio hoje tem 33 anos, né? Um jovem sonhador. Eu me sinto jovem, né? Somos jovens, até os 90 é jovem. Espírito, né? Depois dos 90 aí passa a ser adulto. Mas eu sou da região de Araçatuba, eu sou natural, né? Sou natural lá da minha terrinha, Araçatuba. Eu vim de lá faz 3 anos que eu estou aqui nessa região, graças a Deus, mas eu costumo dizer que Araraquara me abraçou tanto que eu já me considero, né, dessa terra aqui. Parece que eu já estou mais de 3 anos aqui, mas tenho 33 anos, faz 11 anos que eu me converti, graças a Deus, e hoje eu estou aqui como coordenador e muito feliz, casado com a Renata. Eu deixo um grande beijo da nossa coordenadora, tá? Pai do Rian, e eu me sinto muito honrado de estar nessa região. O Silvio, até chegar aqui, teve inúmeras dificuldades. O Silvio teve momentos difíceis, o Silvio passou por momentos difíceis, mas o Silvio chegou até aqui, Pastor Juliano. Então, assim, eu louvo a Deus pela minha trajetória, eu louvo a Deus por Deus ter me dado força, e hoje poder ser, né, essa pessoa, igual você falou aí, ser referência para alguém ainda nesse meio do século 21, né, esse meio moderno, onde a gente sabe que os nossos jovens, adolescentes, eles acessam tão fácil, né, a tecnologia, com tanta rapidez, e a gente poder ser referência de Cristo é muito louvável. Chique. Silvão, um momento da sua vida que marcou assim, a sua história, assim, tanto pro lado mal quanto pro lado positivo, vamos dizer assim, algo que aconteceu na sua história e no seu decorrer, na sua caminhada, não digo da fé, depois da fé, mas antes da fé ou depois da fé. Sim. Compartilha com a gente aí um pedacinho, só pra... Igual eu falei, o Silvio tem uma história, né? Talvez assim, a galera conheceu o Silvio já, vamos dizer, no processo de lapidação. O Silvio que talvez só consiga ver mais qualidade, né, do que defeito, mas Pastor Juliano, eu não parece mais assim, um lado que me marcou negativo foi ter se envolvido com drogas. Eu, aos meus 16 para 17 anos, eu tive o meu primeiro contato com droga. E dali de 16, 17, 18, 19, 20, 21, até ali à beira dos 22 anos, eu fui um menino com muito envolvimento nesses vícios, né? Que talvez, assim, trouxe marcas negativas na minha vida, ao ponto de eu passar 7 casas de recuperação, 3 hospital psiquiátrico, a minha mãe me desejar, pedir para Deus tirar minha vida porque ela não aguentava mais. Então, assim, antes do Silvio chegar, que é hoje, antes do Silvio, né? A gente não conheceu a Ovelha Negra, que é o Silvio deu trabalho, Pastor Juliano. O Silvio é a ovelha negra da família. Então, assim, algo que me marcou, né, da parte negativa, foi ter esses envolvimentos com essas drogas, né? Com drogas, e ao ponto de passar por 7 casas de operação, 3 hospital psiquiátrico e ficar vamos dizer, uma pessoa dependente desse mal desse século aí, o Pastor Juliano. Silvio, no intuito, assim, mediante o que você passou, né? Lógico que tá bem resumidão, assim, pra quem quiser te conhecer mesmo, tem que encostar e trocar uma ideia, contigo, saber realmente como é que foi, como é que foi a vida, os detalhes, né?
Você sente que esse momento que você passou a dificuldade, hoje, você sente que você precisava passar por isso? Ou isso aí foi um erro que aconteceu que você, se você pudesse voltar atrás, você faria diferente? Sim, o pastor Juliano, hoje eu entendendo, né, o propósito que Deus tinha na minha vida, foi necessário, entendeu? Foi permissão, acredito que eu costumo dizer, né, para quem me conheceu lá naquele Silvio, na verdade, hoje eu sou o Silvio Costa. Quem me conheceu nessa época me conhecia como Silvinho. Todo mundo tem, né, um apelido quando era aí, talvez, desse mundo aí. Hoje eu entendo que foi propósito, foi permissão de Deus, porque na época que o Silvinho passou por tudo isso, pastor Juliano, eu era uma pessoa muito arrogante, prepotente, autossuficiente, entendeu? Soberbo, uma pessoa que pisava nas outras pessoas, entendeu? Uma pessoa que não era amigo de ninguém, uma pessoa que não compreendia ninguém, uma pessoa que talvez não respeitava nem a mãe, entende? Então, assim, hoje eu acredito que Deus permitiu eu passar tudo aquilo lá para Ele me lapidar, para eu ter de fato um encontro com Jesus ao ponto de me converter e me tornar o Silvio Costa que eu sou hoje. Então eu acredito que tudo que eu passei foi um propósito de Deus, sim, para que eu chegasse até hoje, pastor Juliano, porque na época que eu me envolvi com droga, na época que eu tinha todos esses defeitos de caráter aflorado, eu digo aflorado porque assim, um velho homem, ele só precisa ser alimentado para ele sair de dentro de nós de novo, né? Porque a carne ela não se converte, entendeu? A gente tem que alimentar o espírito para ele sobressair. Mas na época que eu passei por tudo isso, eu era uma pessoa que eu não dava valor nem para minha mãe, cara. É forte isso. Eu não olhava para minha mãe. Eu olhava para minha mãe e eu não conseguia ver o pastor Juliano. Talvez eu não tinha amor nem pela minha mãe, porque tudo que eu fiz de ruim para marcar minha mãe naquela época, cara, eu executei. Então eu acredito que assim foi sim tudo que eu passei de dificuldade naquela época até chegar aqui. Foi propósito de Deus. Ele permitiu eu passar, o pastor Juliano. Você acredita que você marcou, o fato acabou marcando a sua mãe? Demais. Demais. Sabe por quê? Cara, eu acredito que um amor tão puro e intenso, eu acho que nessa terra, claro que eu acredito que um amor de mãe para o filho não tem igual. E você imagina só, você tá passando um momento ruim na sua vida, onde ninguém mais acredita em você. Você só tem sua mãe do seu lado. E sua mãe tão cansada, cara, mas tão cansada, não acreditava mais em nenhuma palavra que eu falava. E você chegar numa noite na sua casa e sua mãe fazer essa seguinte oração: eu prefiro que Deus te leva, mas eu não aguento mais ver você nessa situação. Marca sua mãe num lado negativo ou não? Fica balançado, né? Eu acredito que assim, você é pai, pô. A Júlia te ama. Mas eu acredito que assim, um amor assim, surreal, uma mãe que gerou ali 9 meses dentro do seu ventre um filho. E aí ela te pedia para Deus te tirar dessa terra porque ela não aguentava mais te ver sofrer, é porque ela sofria o dobro. Talvez eu tava ali na dicção, sofrendo, injetando, mas ela era codependente, porque ela não fazia o uso, só que sofria. Às vezes você na dependência, talvez você nem sente a dor do sofrimento, mas ela por estar de fora vendo, justamente, sofre mais do que às vezes você que tá ali. Noites. Na verdade, é um dilema aí. Você tá se destruindo, mas quem tá sentindo a dor é outra pessoa. Toda atitude minha me trouxe uma consequência. Quando eu sou responsável por aquilo que eu semeio, eu tô sofrendo.
entendeu? Mas quando eu semeio algo, além de eu sofrer, eu faço com que as outras pessoas também sofram, acredito que quem sofre por um erro meu, sofre mais até do que eu. Não é verdade? Porque ela não escolheu aquilo. Sim. Ela não escolheu ter um filho que usava droga, ela não escolheu ter um filho que passasse pela casa de recuperação, ela não escolheu que um filho passasse por 3 vezes no hospital psiquiátrico. Só que ela sofria junto comigo. E aí ela chegou a um ponto, cara, que eu acredito que eu marquei a vida dela pelo lado negativo, que ela falou, Deus, leva, porque assim, eu não sei mais o que eu faço. Sim. Então eu marquei isso na minha trajetória até aqui, é algo que eu levo como um peso negativo. E um momento... E um momento positivo, pastor Juliano, é relacionado à minha mãe também, olha só. Que quando eu me converti lá na região 528, eu comecei a receber uma célula dentro da minha casa, e dentro dessa célula eu me tornei líder de célula, após eu me tornei supervisor de célula, e eu consegui ganhar minha mãe para Jesus. Ai, que benção. Um lado negativo e um lado positivo. Minha mãe acompanhava eu juntamente com a galera lá na região, recebendo essa célula. E ela a palavra começou a entrar na vida dela, ao ponto dela ver a mudança que Cristo tinha feito na minha vida e ela acreditar que tudo era possível ainda. E ao decorrer do tempo, ela aceitou Jesus, foi batizada no Espírito Santo, até mesmo antes de passar pelas águas do batismo. E chegou um momento que ela quis se batizar. E através da minha célula, o meu pastor na época fez questão que eu batizasse a minha mãe. Então algo positivo na minha vida foi eu entrar na piscina do batismo e batizar minha mãe, cara. Que show, cara. Então você vê que é algo que é um filho que talvez era o desacreditado, né? Que ninguém acreditava mais, até ela em algum período não acreditava mais porque ela pediu minha morte. Depois entrar com ela e batizar ela. Então é algo que marcou minha vida e marca até hoje. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade como essa, de compartilhar a minha vida, a minha trajetória, a minha história, Deus me faz lembrar esse ato também positivo, meu irmão. Qual foi o ápice assim que você teve encontro com Jesus, assim, que realmente mudou o Silvinho pro Silvio? Dentro de uma casa de recuperação. Ó. Eu indo já para a 7ª casa de recuperação, cara, eu já não aguentava mais, até minha mãe tinha pedido, eu acabei de falar, a minha morte. Eu fui para uma casa de recuperação e dentro dessa casa de recuperação, eu falei para Deus que seria a minha última vez, que eu não aguentava mais, se realmente existisse, né, esse Deus que todo mundo falava, que transformava a vida e etc. Eu entrei dentro dessa casa de recuperação e eu falei, se o Senhor existe, muda a minha vida. Transforma minha vida. Transforma minha vida, entendeu? Tira esse vício de mim. Mas ali eu entendo que eu entrei também querendo, né, o pastor Juliano? E no período da casa de recuperação, era uma casa de recuperação cristã, que todos os dias tinha 15 minutos de pregação. E no momento dessa pregação, o pregador ministrou uma palavra, e aquela palavra marcou a minha vida. Eclesiastes 3:1, entendeu? Que existe tempo para todas as coisas. E eu entendi que aquele tempo era o meu tempo de ter esse encontro com Jesus. E ali foi o meu início da conversão. Tá com quantos anos, Silvio? Eu estava com 21 anos. 21 para 22. Era um novo. Hoje jovem. eu tenho 33, então faz exatamente aí, vai para 12 anos que eu me converti, me libertei também das drogas, conheci Jesus. Tem algum momento assim que depois que você